Apresentar, ela é uma das colaboradoras do curso. Boa tarde, pessoal. Como o professor disse, eu me chamo Beatriz, eu sou colaboradora do curso. Eu vou estar apresentando para vocês o capítulo 5, que vai falar sobre o while. Vocês podem acompanhar esse roteiro que já está disponível lá no site. E o while, falando já sobre ele é uma estrutura de repetição que é comum para todas as linguagens de programação, assim como o if, que vocês viram na aula passada, e são estruturas super importantes, principalmente quando você vai trabalhar com outras estruturas de dados. O while e o if, eles têm algumas semelhanças, né? Assim como o for também, na verdade. Eles têm as semelhanças de todos precisarem de uma condição e do valor lógico dessa condição, e que todas elas devem ser devidamente identadas. O Python, na verdade, tudo nele é identado. Quando você pega, por exemplo, uma outra linguagem de programação, sei lá, você pega Java, por exemplo, o que você tem? Você tem um if, uma condição, aí você abre o colchetes, aí você tem um bloco de código, fecha colchetes. Essa editação no Python é a tabulação, então seria o equivalente a essas chaves. Assim, tanto é que o Léo ali até tentou fazer e deu um erro, porque não estava devidamente identado, porque é assim que ele reconhece o que é um bloco de código válido, digamos assim. E aí você pode imaginar o while como um if. O if, qual é a estrutura dele? Qual é a sintaxe dele? Você tem um if, aí uma condição. Por exemplo, esse número é maior que 4? Sim ou não? Aí ele executa um bloco de código. O while, ele diferencia do if, né, justamente nessa parte, porque ele não faz uma pergunta, digamos assim. Ele considera que aquela expressão seja verdadeira e executa o bloco de código. Aí, se ela não for, executa outro bloco de código ou simplesmente para aquela parte. Então, ele tem essa diferença do if, e ele pode ser tão encerrado quando a condição não é mais verdadeira, ou quando ele é explicitamente encerrado com um break, que ele para imediatamente o código sem se importar com o que vem depois. Dê uma lida aí e vê se consegue compreender a estrutura do while nesse fluxograma. Aí é a tradução livre, tá? É enquanto uma condição for verdadeira, ela vai executar outro bloco de código. E aí eu levanto um problema também para vocês. Vamos supor o seguinte: eu quero entrar num restaurante, só que ele só permite a passagem de pessoas que sejam maiores de idade. E aí eu chego lá, eu tenho, vamos supor, 16 anos, eu chego lá no restaurante, aí ele vai dizer, não, você não pode entrar. E aí eu vou no outro dia, eu continuo não podendo. No outro dia, eu continuo não podendo. Então, enquanto eu não determinar uma parte no meu código que essa condição vai mudar de estado, ele vai entrar num loop infinito, certo? Isso é um problema para o computador, para a máquina, né? Então, o que acontece? Em muitos casos, em muitos exemplos, você faz uso de uma variável que ela vai servir para incrementar esse passo, que é para não dar esse problema. E vocês podem ver isso no exemplo 1, o contador de 1 a 10 aqui. Ele começa uma variável contadora que tem um valor inicial igual a 1, na estrutura while. E aí aqui ele faz a pergunta se o meu contador ele é menor ou igual a 10, porque é a pergunta que a gente está fazendo, né? Eu quero que ele execute um bloco de código enquanto ele for menor ou igual a 10. E aí cada vez que ele for, ele vai incrementar um valor e vai voltar para essa pergunta aqui. Então isso aqui é muito importante. Vai e volta. E aí quando essa condição não é mais estabelecida, ele dá um break ou ele executa um outro bloco de código. Nesse caso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inicializar a minha variável, inicializá-la com o valor de 1. Poderia inicializar qualquer valor, tá? Isso vai depender do problema que vocês querem resolver. Esse caso aqui é bem simples, só quero contar de 1 a 10. E aí eu vou dar um while. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Eu estou falando, quando esse contador for menor ou igual a 10, eu quero simplesmente imprimir o contador. Se eu rodar aqui, ele vai dar esse problema aqui, ó, que é justamente o que eu falei para vocês, que é o infinito. Aí eu vou ter que restaurar o kernel. Então, esse problema ele é resolvido simplesmente incrementando 1. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas essa notação aqui, count mais igual a 1, é equivalente a count ou a count mais 1. E aqui eu consigo resolver o meu problema. Exemplo bem simples, só mostra que eu inicializo a variável e para não cair no ciclo infinito, eu tenho que sempre incrementar. Vamos fazer o contrário aqui. E aí é válido se você fizer de multiplicação ou divisão, tá? Ele só tá pegando a variável que vai receber essa igualdade. Quando eu coloco aqui o mais igual, ele pega essa variável que está recebendo o resultado, pega o valor já armazenado nela e incrementa isso aqui. Então, a variável que vai receber o resultado, que vai ser igual ao valor previamente alocado nessa variável, mais o meu incremento aqui, o tamanho do meu incremento.
Basicamente isso. Aqui eu tenho um outro exemplo. Paulo quer começar a investir, mas apenas quando tiver 20 mil reais. Todos os anos ele recebe um bônus líquido de 2 mil e guarda em seu cofre. No momento ele tem apenas 4 mil e utilizando o IO a gente quer informar ele quando que ele vai finalmente poder aplicar o seu patrimônio. E aqui é um outro caso simples, que a gente vai precisar da variável contadora, a gente vai precisar ficar incrementando. A única diferença é que aqui só vai precisar de mais linhas de código mesmo. Eu vou atribuir o saldo atual, certo? Quanto eu já sei que ele tem, que é igual a 4 mil, bônus anual, que já são informações estabelecidas no próprio problema, tá? Toda vez que vocês lerem um problema, lerem uma questão, é bom vocês já anotarem o que vocês têm sobre ela. Alt igual a 0. Esses exemplos aqui, geralmente eu vou precisar do contador. E aí a minha comparação é justamente com relação ao saldo atual, porque eu quero que ele que mude no decorrer do problema. Então eu vou usá-lo quando eu coloco o meu while, certo? Enquanto o saldo atual for menor que 20 mil, porque até lá o Paulo não vai poder aplicar, aí eu vou só colocar aqui é só imprimir a mensagem, tá, gente? Não é nada de mais não. Lamento, Paulo, ainda não possui saldo desejado, você possui apenas isso aqui, tá? Só a mensagem. E aí eu vou incrementar aqui no saldo atual, ele vai receber o bônus anual. Vou incrementar aqui no meu count. E aqui eu faço uso if, justamente porque eu quero saber em qual momento o meu while vai parar, certo? Print. Por que eu estou usando o count? Porque eu quero mostrar para ele quantos anos depois ele vai conseguir aplicar. É só por isso que eu uso o count, tá? Então aqui, eu tenho um saldo atual, que é igual a 4 mil, que nessa parte aqui do problema ele me diz, no momento ele tem apenas 4 mil. E aí eu tenho um bônus anual, porque eu sempre vou estar incrementando o saldo e o bônus, porque todo ano o saldo dele está mudando. E eu preciso dessas duas variáveis aqui para incrementar. Bônus anual, que foi dado aqui, recebe um bônus líquido de 2 mil, e aqui o count para contabilizar os anos. Aí eu coloco a questão, enquanto o saldo for menor que 20 mil reais, o que vai acontecer? Ele vai imprimir essa mensagem aqui só para informar o usuário, mas enquanto for menor, ele vai estar atualizando, e aqui vai estar contabilizando os anos. E aí quando eu coloco para rodar, aqui ainda não possui 20 mil, possui apenas 4 mil, 6 mil, 8 mil, e aqui que é o count, tá? Esse 8 anos aqui. Ele vem para nos dar em quantos anos. Esse exemplo aqui, ele é bem legalzinho, porque ele já vai introduzir para vocês um novo conceito que é muito importante em Python. A gente não vai se aprofundar muito, porque tem muita coisa ainda para ver. É necessário ler muita coisa sobre o def, tá? Essa é só uma explicação passando por cima. E a gente vai fazer uma função de Fibonacci. O def, ele é justamente para a criação de funções. E onde que as funções são úteis? Elas são úteis quando você quer simplificar um trecho de código que vai ser comum em outras partes. Imagina o seguinte, aí vai ter um exemplo de uma calculadora, que ela só vai ter duas operações, soma e subtração. Mas imagina que tu quer fazer uma calculadora mais completa, né, com potenciação, com porcentagem, enfim, com várias funcionalidades, só que se tu fizer no mesmo bloco de código que tu interagir com o teu usuário, vai ficar um código muito grande. E aí não fica legível nem para ti e nem se tu quiser compartilhar esse teu código. E aí você usa as funções, você usa o def justamente para enxutar aquela parte de código excessiva, digamos assim. Não é exatamente excessiva porque tu precisa dela, mas que não convém deixar na mesma parte que você vai interagir com o usuário. Imagina o seguinte, você tem algumas partes do problema. Vamos supor que a gente tem um projetinho de uma calculadora bem simples. Daí você tem várias etapas para esse problema, para resolver esse problema. A primeira delas é que você precisa definir quais as funcionalidades da sua calculadora. O que você quer que ela faça. A segunda etapa, digamos assim, seria a interação com o usuário, porque ele precisaria colocar os números que ele quer operar, precisaria colocar a operação que ele quer realizar, e por último você precisaria retornar para o usuário o resultado. Colocar isso tudo em uma célula só, por exemplo, já é muita coisa, entendeu? Não é legal, não é uma boa prática, então você usa as funções, e aí você coloca todas as funcionalidades da calculadora dentro de uma função. Usar as operações, quando você quiser usar o que tem dentro daquela função, você faz o que a gente chama de invocar, você invoca a função. Esse é um conceito que é expandido para a parte de orientação a objetos, quando você usa as classes, né, os métodos, construtores, os atributos, enfim. E aí, se você, por exemplo, abrir um pacote daqueles lá que o
o próprio Léo falou, você vai ver que existe esses defs, essas funções. E aqui a gente vai usar na parte de Fibonacci. A gente vai introduzir esse conceito de funções usando o while e a teoria de Fibonacci, certo? Então, a gente aqui define uma função, a gente cria uma função nesse momento, certo? Aqui é a sintaxe, aqui eu digo que é uma função, dou o nome dessa função, e aqui eu coloco o meu parâmetro, ou os meus parâmetros. Existem diferentes tipos de parâmetros, tá? Eles podem já ser inicializados, como se fossem parâmetros estáticos, ou você poderia, por exemplo, colocar aqui vários parâmetros, e aí tudo isso depende do projeto que você quer fazer, tá? Mas nesse nosso caso aqui, a gente vai precisar só de um parâmetro, que é o n, certo? Aqui eu vou criar duas variáveis e vou inicializá-las com 0 e 1, certo? Isso aqui é equivalente a dizer que A é igual a 0 e B é igual a 1. E aqui eu vou fazer a minha verificação enquanto o meu A for menor que o meu N. Enquanto o A for menor que N, eu vou imprimir esse número. Esse índio aqui é só para dar um espaço em branco mesmo, por pura questão de formatação. E aqui eu atualizo os meus valores. Vou um print aqui para mostrar a todos. Ó, eu vou executar só essa parte do código. Alguém sabe dizer por que não aconteceu nada? Por que não teve a saída? Exatamente, Igor. Seria justamente você invocar a função. Não é que não teve saída. Porque assim, ele executa lá na parte interna, no back-end, ele executa, só que por enquanto, vamos dizer que essa função ainda não criou vida. Todas essas expressões que eu falo, criar vida, invocar, elas têm um nome mais técnico, mas não é finalidade do curso falar sobre esses nomes, certo? Falar sobre a parte mais de caixa preta, digamos assim. Essa é uma boa definição, na verdade, para funções. Elas são caixas pretas. Aqui eu invoco. Eu posso invocar assim, chamando direto o nome da minha função. E veja aqui eu atribuí um parâmetro genérico, certo? Um parâmetro n que é genérico. Quando eu vou invocar a minha função, se ela seguir esse padrão aqui, sem nenhum valor inicializado, eu passo o parâmetro com o qual eu quero trabalhar aqui entre parênteses. Eu poderia chamar, por exemplo, assim, chamando função. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou invocando a função, mas por uma variável. É como se, na verdade, minha função tivesse esse nome aqui. É só uma outra forma de fazer, que em alguns casos pode ser útil, principalmente quando você vai trabalhar com classes. Algumas vezes são úteis, mas nesse nosso caso aqui, não precisa. Aqui, o que vai acontecer? Ao invés de eu estar digitando tudo isso aqui embaixo, eu simplesmente chamo Fibonacci. Assim, vocês podem até pensar, mas não faz diferença, porque de qualquer forma, você teve que escrever tudo isso aqui. Porque é um código pequeno, mas é tudo questão de escala. Quando você quer desenvolver um sistema mais largo, quer fazer aplicações mais complexas, mais robustas, isso aí vai ser muito útil, que é um código reutilizável. Então, por exemplo, eu tomo um módulo, eu crio uma função, mas aí eu crio um outro arquivo, digamos assim, que eu quero fazer outra coisa, mas eu preciso de alguma funcionalidade da minha função. Então, com isso aqui eu já resolvo. Agora, explicando cada parte desse código aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou inicializando as duas variáveis, porque eu preciso delas inicializadas para fazer a minha série de Fibonacci. E aí, aqui, eu quero a quantidade de repetições. Tipo assim, eu dei 10 aqui, eu quero a série até o número 10. Esse n serve para isso. É o limite, digamos assim, até onde eu quero que minha função vá. Enquanto o valor de A for menor que esse limite, eu quero que ele faça isso aqui, eu quero que ele imprima. Aí aqui é por pura questão de formatação, só para dar o espaço mesmo. E aqui eu digo que A vai ser igual ao meu B, e que o B ele vai ser o incremento do valor anterior de A mais o que já tem em B. Aí aqui eu só vou imprimir. É simplesmente para fazer essa soma aqui, gente. É pegar o anterior e somar. Pegar o número atual, soma com o anterior e dá esse aqui, beleza? É só isso. Isso aí é a definição da série de Fibonacci. Aqui eu deixei alguns links úteis para vocês, tá? Para estudar um pouquinho mais sobre funções, caso vocês tenham interesse. Tá lá no roteiro, no site, tá, gente? Esses links aqui vocês podem acessar, a documentação oficial, e aí esses dois aqui, esse Panda e USP aqui eu gosto bastante. Tem muita coisa lá, principalmente eu vou estudar um pouquinho mais na área de dados, tem muita coisa lá. Bem interessante. Bom, e aqui a tarefa que eu falei para vocês, certo? Fazer uma calculadora bem simples, só adição e subtração. E vocês tentem fazer aí a gente corrige depois, beleza? Gente, só uma coisa. Esse material que a Bia está apresentando, ele tá lá no site. Gente, isso aqui é o site, tá? Do curso lá. Daí vocês vão baixar até o capítulo 5. Tá, aqui eu já baixei, aí eu vou abrir aqui. Esse que eu tô usando, gente, é esse Cap 5 aqui, tá? Esse notebook aqui que eu tô usando.
Vocês podem encontrar lá no material auxiliar. É esse mesmo notebook aqui, gente. Esse CAP5 aqui, ele pode ser encontrado no arquivo zip baixado lá no site, no material auxiliar. Só respondendo aqui, o Júlio fez uma pergunta se precisava colocar tipo de retorno da função. Não é necessário, né? Mas como o Léo disse, você pode. Em alguns casos é até recomendado, Júlio, que você dê esse retorno, tá? Mas não é como se o código fosse apontar algum erro se você não retorna nada. Vamos lá. Faça uma calculadora que soma e subtraia dois valores x e y. Utilize def e while. Como eu disse antes, quando a gente tem um problema, a gente divide ele em partes menores para ajudar na resolução. E quando a gente trabalha com uma calculadora, por exemplo, a gente costuma dividir nas funcionalidades da calculadora, que são os requisitos, o que uma calculadora precisa ter, e na parte de interação com o usuário. Então, a gente primeiro vai criar essas funções. Eu vou criar duas funções, que é a função soma, a função adição e a subtração. O nome é arbitrário, tá? É bom que seja plausível com o problema, mas, enfim, é arbitrário. Aí eu vou definir dois parâmetros, x e y, que são os números, certo? Usando a sintaxe, o nome da função, os meus parâmetros, dois pontos, e aqui, seguindo a indentação do Python, eu vou dar as instruções. Nesse caso aqui, eu vou dar o print, só ajeitar aqui a formatação, format x mais. E vou criar a minha outra função, que é a outra operação. Subtração x, y, dois pontos, print. Aqui eu criei a minha função, tá? Deixa eu só colocar aqui como comentário. Métodos da calculadora. E aqui eu vou printar, na verdade, pedir os números do usuário e retornar a ele o resultado. Vou pedir os números e a operação que ele quer fazer, tá? Aqui é para ele escolher a operação que ele quer fazer. Tudo tem mais de uma forma de fazer, tá? Seja a forma mais feia ou demorada, mas eu sou muito mais acostumado com ela. Rodou, vou explicar logo um pouco do código para vocês. Aí a formatação vocês façam como vocês acharem melhor, tá? Mas vamos lá. Aqui eu vou criar os métodos da calculadora, as funções. No caso, como ela só pede adição e subtração, eu só crio essas duas operações como funções. Júlio, aqui eu poderia simplesmente substituir essa linha por deixar assim, return x mais y. Claro que ele não teria esse print aqui. Deixa eu colocar aqui como comentário. Aí eu teria que colocar o print aqui, nessa parte de código. Mas eu poderia fazer isso aqui. O que iria acontecer? Essa função soma, ela ia retornar o resultado dessa operação. Que no caso esperava-se que fosse um float. Mas eu poderia retornar um string sem problema nenhum, tá? Todos os tipos de dados eles podem ser retornados. E aqui eu crio adição, subtração, aqui só questão de formatação mesmo. Aqui é essa formato de calculadora básica, só isso aqui. Quando eu crio essa variável, escolho a operação, eu estou pedindo para o meu usuário escolher se ele quer fazer a adição ou subtração. E aí aqui, só por questão de formatação também, o resultado que vocês vão ver depois. Esses ifs, eles vêm quando, por exemplo, o usuário digita 1, aqui ele coloca como se ele tivesse escolhido a adição. Então, se a escolha operação for igual a 1, eu vou executar aqui, né? Eu vou pegar os dois valores, na verdade, x e y. Não necessariamente precisaria estar aqui, tá? Essa linha de código aqui, ela poderia estar aqui, por exemplo. E aí eu pego os meus dois valores, x e y, e aí eu invoco a minha função soma, passando esses valores aqui como parâmetro. Se, por exemplo, eu coloco aqui N1 e N2, soma. Resultado é igual a 10, 5. Ele vai dar um erro.
porque o nome X ele não está definido. O que acontece? Essa passagem, esses parâmetros aqui, que vão ser passados para a minha função, eles têm que ser iguais às variáveis que estão recebendo esse valor, tá? Então, isso aqui não vai dar certo. Se eu colocar aqui N1, N2, colocar soma, 10, 4. Agora ele vai dar certo, beleza? Se eu, por exemplo, fizesse já na fração 10, 4, aí dá certo. Mas por quê? Porque os valores que eu estou recebendo, as variáveis que estão recebendo o valor do usuário são iguais, estão sendo passadas como parâmetro para minha função. Tá? Só que eu quero dizer é, se você está invocando uma função com os parâmetros A e B, você tem que receber os valores nas variáveis A e B para poder passar como parâmetro, tá? Vou devolver aqui. E, na verdade, quando eu coloco essa condição aqui, é só para saber qual função que eu vou chamar. Tá? Se eu tivesse mais operações, eu poderia fazer mais ifs. Isso tudo vai depender da forma que vocês preferem fazer, mas a ideia é apresentar para vocês como as funções elas podem ser úteis, principalmente em códigos maiores. Tá? E como é que eu chamo elas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o break. O break ele é um comando que ele vai encerrar o loop imediatamente, ele não se importa com as instruções que vêm depois. Ele vem para quando a gente quer evitar erros críticos. Por exemplo, você pega uma divisão, e aí você tem, né, uma restrição no domínio da sua função que seu denominador não pode ser igual a 0. E aí, por exemplo, se eu peço para o usuário, me dá 2 valores aí ele vai e escolhe o valor do denominador igual a 0. Aí se eu coloco um break, ele para imediatamente, ele nem executa, que é para não dar erro, entendeu? Ele é útil nesses casos e em vários outros também, mas é só um exemplo que eu acho que ilustra bem. Aqui eu coloquei um exemplo. Pense que você está dirigindo um carro e o semáforo sinaliza amarelo, em poucos segundos altera para o vermelho. E aí não importa o que vem depois, você deve parar, né? Que é o que seria o erro crítico, seria avançar o sinal, que seria tipo, ele impede que você cometa um erro grave, entendeu? Erro crítico já diz bem o que significa. Essa tarefa eu peço para vocês verem um código, vou colocar aqui. É só para identificar, ler o código, analisar, ver se tem algum erro e se tiver, corrigir. Como eu falei para vocês anteriormente, o while ele sempre pede esse incremento para ele não dar o problema de o loop infinito, né? E é justamente isso que o Júlio disse, que teria que incrementar a quantidade de operações, daquela mesma forma lá. Até que ele parasse. Mas nem em todos os casos vai dar esse loop infinito. Como, por exemplo, se acontecer aquele erro crítico lá que eu falei para vocês, que eu exemplifiquei. No caso do denominador igual a 0. Existem outras formas de vocês tratar erros críticos, tá? Vocês podem ver aí usando o try exception, tá? Erros diversos, que é muito útil quando você cria funções maiores, que são esses errinhos que a gente, por exemplo... É justamente esses errinhos aqui, tá? Eles são dados em códigos também, nas funções, que são os try exceptions, que vocês têm as tentativas, aí ele estuda essas tentativas e vê qual o erro exatamente, tudo isso aí é dado. Ó, por exemplo, aqui a gente tem um tipo de erro e aqui ele descreve o erro. Isso tudo é muito utilizado em funções com um grande número de códigos, beleza? Aqui no caso foi só um erro de sintaxe mesmo. E aí vocês podem fazer o fluxograma depois para entender melhor como é que, para solidificar o conhecimento do while. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o while e o else, certo? Que é similar ao que acontece lá no if. Eu fiquei de corrigir. A gente vai dar uma revisada aqui na parte da calculadora, só para o José entender melhor. Aqui eu crio a minha função, tá? Com nome arbitrário, e aqui eu dou os parâmetros que eu vou utilizar, certo? Aqui eu só imprimo, só digo o que essa minha função vai fazer. Poderia colocar várias outras linhas de código. Essas linhas de código só vão funcionar quando eu invocar essa minha função. Mas nesse caso aqui, bem simples, só passei isso aqui. Eu só quero que ele imprima para o usuário o que está aqui no format, que é a soma, tá? Se fosse divisão, por exemplo, eu só substituiria aqui. E assim vai. Aqui é a mesma coisa que eu fiz para soma, só que outro nome, porque é outra operação que a minha calculadora vai fazer. Aqui foi uma impressão, só formatação mesmo. Poderia colocar aqui só a calculadora, tirar isso aqui, só formatação, só estilização. Nessa variável escolha operação, eu pergunto para o usuário
qual operação ele quer fazer. E para simplificar em termos de código, eu digo, usuário, escreve aí para mim 1 ou 2, tá? Deixa eu trabalhar com inteiro. Vocês poderiam, por exemplo, trabalhar com valor lógico, com caractere, tá? Eu escolho inteiro, geralmente eu faço com inteiro. E aí eu digo assim, ó, se o meu usuário escolher 1, é porque ele quer somar. Se ele quer somar, eu vou chamar aquela função soma. A diferença é que nessa linha aqui, eu peço para ele me dar os números com qual ele quer somar. Dá o número 1 e o número 2. Uma vez inserido, aí sim eu vou invocar minha função soma. Isso aqui é equivalente a fazer isso aqui, a dar esse print aqui, ó. É a mesma coisa, a prática, digamos assim, tá? Só que se eu, por exemplo, quiser somar várias outras vezes no meu código, no meu programa, eu não quero escrever todas as vezes essa linha, entendeu? É para isso que vem as funções. Eu só faço isso, que fica bem mais fácil para mim. Mas é como se eu estivesse escrevendo essa parte aqui. Eu simplesmente estou enxutando esse print com o format e dizendo, se tu escrever soma e passar os parâmetros, é a mesma coisa que fazer isso aqui. E segue a mesma lógica para subtração. Então, se o usuário digita 1, eu tô vendo que ele quer somar 2 valores, aí eu vou chamar soma. E se o meu usuário digitar 2, eu sei que ele quer subtrair. O usuário poderia, só de sacanagem, colocar 3? Poderia. Aí, nesse código aqui, não faria mais nada, né? Mas é só para ilustrar, tá? Esse código aqui, ele é totalmente passível de melhora, ele tá muito básico. Vocês podem melhorar se vocês quiserem aí. Mas é só para ilustrar para que as funções vêm, beleza? Tá. Lá no while else. O else vai desempenhar a mesma função que ele desempenhou lá no if. A diferença é mais na questão por causa da definição do while, porque o else ele vem para tratar, tipo, enquanto uma condição for verdadeira, eu vou executar esse código. Aí se ela deixar de ser verdadeira, eu vou executar outro bloco de código. Serve como uma contraação, entendeu? É a mesma coisa lá do if. A diferença vem justamente na diferença das definições entre o while e o if. Aqui, o exemplo, imprime os números pares de 0 a 10. Aqui eu poderia fazer isso aqui com if, obviamente que eu poderia, mas é só um exemplo abordando o while e o else, certo? Aqui eu inicializo os números pares com 0, e aí enquanto os números pares eles forem menores ou iguais a 10, eu vou imprimir e fazer esse incremento aqui de mais 2, que aí sempre vai, né, pegar os pares. É uma outra forma de fazer. E aí, se ultrapassar o valor 10, aí ele imprime essa mensagem. É a mesma coisa, tá? Eu poderia fazer uma verificação, por exemplo, se o número for ímpar, nesse intervalo, se o número for ímpar. É a mesma coisa, só para ilustrar aqui. Sempre vem como uma contração. Um outro exemplo aqui. Vamos validar uma senha utilizando o while. Peça ao usuário para que ele digite uma senha, e essa senha não pode iniciar com um número decimal. Utilizando o while, eu faço uma verificação para que todas as vezes que o usuário entrar com uma senha válida, mostrar uma mensagem, e peça para ele repetir até que uma senha seja aceitável. Aqui, eu vou colocar inicializar a minha variável e peço para o usuário digitar a senha dele. Gente, tem funções que trabalham com senhas, tá? Por exemplo, tem um módulo chamado PyInput Plus. PyInput Plus. Esse módulo aqui. Ele vem justamente para tratar as entradas do usuário. Por exemplo, se eu quiser que o usuário só digite números, ele já coloca, tu dá tá aqui, input int. Você pode colocar pyinputplus.inputInt. Aí ele vai esperar um inteiro do usuário. Enquanto o usuário não entrar com esse número inteiro, ele vai ficar pedindo para o usuário. Por que eu estou falando isso? Porque tem também de senha. Ele pede de senha. Mas aqui, só mostrando para vocês, pura curiosidade mesmo. E tem outros módulos também para tratar diretamente com as senhas. Tá? Como o Léo já até falou de um que trabalha com criptografia também. Enfim, existem esses módulos aí. Enquanto a senha is decimal, senha inválida. Senha inválida, outra senha.
Vamos lá. Nesse exemplo aqui, eu peço uma senha do meu usuário, e aí eu vou estabelecer o seguinte, ó. Enquanto o primeiro dígito, isso aqui é uma anotação, porque assim, as strings, elas são como se fossem listas, como se fossem vetores. E uma forma de eu acessar cada elemento desse vetor é utilizando essa anotação aqui. Quando eu coloco isso aqui, eu estou acessando o primeiro elemento do meu vetor, tá? A contagem começa em 0. Então, esse aqui é o primeiro elemento. Nesse caso aqui, o primeiro elemento é o 4. Nesse daqui é o 1. Nesse caso aqui é o O. Então, quando eu quero fazer a verificação no primeiro elemento da minha string, eu uso essa anotação aqui. E para listas no geral. Vocês vão ver depois. Então, eu falo o seguinte, ó. Enquanto o primeiro elemento for um número decimal, eu quero que você diga que é inválido e que peça novamente para o usuário uma outra senha. Até que ela seja válida. Até que não seja decimal, o primeiro dígito, tá? E aí eu dou um else. A partir do momento que o usuário entrar com uma senha que não começa com número decimal, aí eu vou imprimir isso aqui e vou dar um fim. Beleza? Alguma dúvida? Essa anotação, vetoriza string. Então, Júlio, na verdade, as strings, elas já são vetores. Se eu, por exemplo, criar uma string aqui, nome, Beatriz, eu der isso aqui, olha só como é que aparece. Mas aqui, o que é que eu estou fazendo? Aqui eu estou pegando essa minha variável nome e estou colocando ela em formato de uma lista, que é um outro tipo. Tá? Isso aqui é uma estrutura de dado, uma outra estrutura de dado, uma lista. Mas se eu, por exemplo, quiser dar um nome de 0, o caractere na posição 0, ele já me retorna um B. E aí eu consigo acessar cada elemento, certo? Essa anotação aqui eu sempre uso para acessar listas, para acessar outras estruturas de dados, no caso. Então, vamos lá. While e continue. O continue, ele é o oposto do break, tá? O break, ele parava imediatamente o código, e o continue, ele simplesmente continua executando, tá? Ignorando o que vem depois também. Dá um exemplo aqui para vocês visualizarem. A gente vai imprimir os números pares e ímpares. Tranquilo também. Inicializa aqui minha variável. Enquanto o número for menor ou igual a 10... implementando a verificação aqui mesmo, se ele vai ser par, format. Se, por exemplo, eu tiro esse continue aqui, ele pararia o código. Mas aqui, o que eu estou dizendo? Eu estou inicializando a variável com 0, e aí eu digo, enquanto esse número for menor ou igual a 0, além de incrementar, eu vou fazer o seguinte, ó, esse número, ele é divisível por 2, se ele for, eu quero que você imprima isso. Mas se ele não for, eu quero só que você continue. E aí esse continue, depois desse continue, eu saio aqui desse meu bloco de if, e aí eu imprimo que ele é ímpar, tá? O continue, ele é só para o código não parar. E aí você pode ver, um é ímpar, aqui ele não cai nesse bloco, mas aí ele continua aqui. E aí quando eu pego esse 2 é par, ele cai nessa verificação aqui, né? Ele é divisível por 2, aí eu imprimo, e aí eu dou um continue, que é para ele dizer, ó, pode continuar o código. Pode pegar o próximo valor e dizer se é ímpar ou par, tá? O while continue é isso, tá? Continue, na verdade, ele vem para isso, beleza? Vou tirar aqui. Deixa eu tirar aqui, vamos ver como é que fica. Olha só, olha o que acontece. Ele faz a verificação se o número é divisível por 2, aí ele imprime. Aí ele pega o mesmo número e diz que é ímpar. Quando eu coloco esse continue aqui, ele sai do if e volta pro while, entendeu? É isso que ele faz. Ele volta para a condição do while. E aí, quando ele vai cair nessa verificação, não é verdadeira, ele vai e imprime que o número é ímpar. Se eu colocar aqui, ó, pegar um fluxograma, esse continue, quando é verdadeiro, ele volta pro loop. E aí ele permite que esse fluxo não acabe, entendeu? Ele volta lá para a pergunta de cima. Ficou claro, gente? Beleza, vamos lá. Aqui já são as tarefas. Aqui na tarefa 3, eu estou pedindo para que você leia as informações dadas pelos usuários e valide. Diga se elas obedecem essas condições ou não. O nome do usuário vai ter que ser maior, vai ter que ter mais que 3 caracteres. A idade vai ter que estar nessa faixa de valores aqui. O salário tem que ser maior que 0. E aí o estado civil do usuário, solteiro, casado, viúvo e divorciado, tá? Qualquer coisa diferente dessa, vocês têm que imprimir uma mensagem. Nesse estado civil aqui, vocês podem utilizar, tipo assim, S, C, V e D, para não ter que escrever, tá? Só uma sugestão mesmo. Na tarefa 4, utilizando o def, eu quero que vocês calculem as raízes de uma equação de segundo grau até que o usuário não coloque mais nenhum dado, tá? E vocês podem fazer essa verificação da forma que vocês preferirem. Se o usuário está digitando alguma coisa ou não,
pode colocar, tipo assim, digite C para continuar e S para sair. Aí, se o usuário digitar S, o código para, entendeu? Isso aí, essa verificação é com vocês. O foco daqui é vocês utilizarem def. E vejam aqui que vai ser útil, porque tem as verificações, né, da equação de segundo grau. Então, tudo isso aí vocês vão colocar dentro de um def. Tarefa 5, eu apresento para vocês o número complexo. O que é isso aqui? Isso aqui é um algoritmozinho para verificar qual é o valor de J elevado a determinado expoente. E nesse caso aqui, só para os expoentes pares, tá? Aqui vocês utilizam while também. E aí eu já deixei a resolução, porque essa é um pouquinho mais complicada. Se não conseguir, não tem problema. A gente fala mais sobre ela quando voltar, tá? E aí vocês podem me chamar no Discord para tirar dúvida, alguma coisa assim. Dá uma lidinha aí no texto da tarefa 5, ver se entende e ver se dá para fazer o código, beleza? Qualquer coisa eu estou à disposição.